Pessoal da TV do Povo, bom dia para você. Reforma política. Eis a pergunta: como que eu me reelejo? É isso que os camaradas estão pensando. Arrumar agora um jeito como é que fala? Bancar a candidatura no oculto. Coisa do oculto é coisa do maligno, rapaz. Certo? Nós vamos ouvir agora a opinião. O que acha a Miriam Leitão, da Rede Globo. Fala, Miriam. Aquele pacote da meta fiscal, 10 precisam passar pelo Congresso. Só 2, o reintegra, que é aquela medida sobre os exportadores, e aquela extinção dos cargos que não estão ocupados, aqueles 60 mil cargos não ocupados, só isso depende apenas do governo. O resto todo, que aumentará a receita ou reduzirá a despesa, tudo depende do Congresso. Esse Congresso que está aí se atrapalhando todo para a definição das suas próprias regras, das regras eleitorais. E ontem, enquanto tudo isso acontecia, essa confusão na política, nas regras de política, a base parlamentar ficou mandando recados para o governo o tempo todo que não ia aprovar, que tornaria tudo mais difícil, que assim não dá. E assim não dá porque eles tinham feito várias emendas ao projeto de lei orçamentária. E o governo não aceitou. E não aceitou porque algumas das ideias que eles colocaram lá no projeto interferiam inclusive na autonomia do executivo. Então o governo disse não, e aí eles começaram a fazer as chantagens. Então não passará por aqui. E aí o governo do presidente Temer, que é um governo fraco desde o acontecimento com o empresário Joesley Batista, ele passou a depender do Congresso para permanecer. Se aparecer uma nova denúncia do Procurador-Geral, de novo, todo aquele teste pelo qual ele passou recentemente. Então, o governo já fica querendo fazer concessão, aceitar umas emendas. Então, começou esse jogo todo de novo. Me dá. Agora, Miriam, esse rombo enorme nas contas públicas já é um problema em si próprio, né, como a gente está vendo. E é bom lembrar também que põe por água abaixo um esforço fiscal que foi feito antes de muitos anos. Exatamente, Ana Paula. Isso aqui é mais dramático, porque fazendo todas as contas, o que aconteceu na década de 90, no final do governo Fernando Henrique? Houve uma virada para superávit primário. O país tinha déficit primário no primeiro governo Fernando Henrique e no último ano, 98, por causa da crise, do risco do crescimento da dívida pública, o governo passou a ter superávit primário, fazia um esforço para guardar um pouco do que ele arrecadava para que a dívida não crescesse demais. E aí esse esforço durou 16 anos. O segundo mandato do presidente Fernando Henrique e os 2 mandatos do presidente Lula foram de superávit primário. Então a dívida ficou estabilizada e deixou de ser um problema, né? Ela ficou lá entre 50 e poucos por cento. E aí no governo Dilma, esse superávit foi diminuindo. E agora, em 2014, entrou em déficit. E esse déficit permanece. 2014, em 7 anos, até 2020, que está projetado o déficit nos últimos dados do governo, o déficit acumulado é de mais de 800 bilhões de reais, 816 bilhões de reais, se for tudo ficar dentro das metas que o governo colocou e as projeções que fez para 2019 e 2020. Então, se perde em 7 anos o esforço do país de 16 anos. É isso que um absurdo, é um absurdo. Então a reforma política, ela falou de outras coisas, mas a reforma política está aí. Os candidatos estão procurando um meio de se manter no poder. É o troca-troca de poder. Nós não podemos aceitar acontecer essas falcatruas em nosso país. Nós precisamos eleger pessoas comprometidas, pessoas sérias, comprometidas com o bem público, comprometidas com o patrimônio público, comprometidas com o dinheiro público, porque o dinheiro público é santo. Santo por quê? Porque sai do bolso, do suor, do sangue de trabalhadores que lutam. 50% da população brasileira ganha do salário mínimo para baixo. Então é sangue, é suor, é dificuldade para pagar impostos. Você trabalha 4 meses no ano para pagar impostos e os impostos são levados para o ralo, como foi para a Petrobras. Aí dinheiro da Petrobras, dinheiro público jogado para a mão de corruptos lá para a Venezuela, para a Colômbia, para o Paraguai, para Cuba, até para Angola.
lá na África, o nosso dinheiro que é santo, que é sagrado, nosso dinheiro público, foi desviado no trocadilhos a toque de caixa. Portanto, nós da ATV do Povo repudiamos essa reforma política da qual os políticos estão reformando pensando assim, como que eu faço para me reeleger? Aí eu faço uma brincadeira, que a gente tem um canal de comédia que diz o seguinte, la pergunta? Eu não compreendo que tu hablas? É desse jeito que eles querem fazer conosco, nós eleitores, com a nossa massa da população. Pense nisso e divulgue esse vídeo. A TV do Povo, a gente se revolta aqui. Bom dia.